Olá a todos, eu sou a professora Heloísa Ribeiro e vamos começar hoje a falar sobre as doenças restritivas. Então, o que é uma doença restritiva? São condições pulmonares ou torácicas que influenciam as condições pulmonares, que limitam a capacidade dos pulmões de se expandir durante a inspiração. A maioria dos casos de doenças pulmonares restritivas não são curáveis, mas muitas vezes são manejáveis com medicamentos e regimes de exercício. Então, nós temos algumas doenças restritivas, que é aquela que então não permite com que o pulmão abra-se completamente. Então, a gente tem uma limitação aí da complacência, né, pulmonar, principalmente. Então, assim, a gente tem um problema que impossibilita que eu abra o meu pulmão de forma adequada, e ela pode ser parenquimatose, então pode ser pulmonar, mas pode ser também de caixa torácica, né? E muitas delas não são curáveis, porém, as que não são curáveis, os seus efeitos podem ser minimizados através de medicamentos e também de exercício físico e fisioterapia incluso. Então, o que pode gerar uma doença restritiva? Quais são as principais causas, então? Alteração da mecânica ventilatória, então, aquela alteração que faz com que tudo que compõe ali o sistema respiratório e faz funcionar, então, que tem a mecânica, né? Que faz funcionar o sistema respiratório tem uma alteração. Alguns casos que eu posso dizer é a obesidade e a escoliose. Dentro delas, a gente pode interagir com a atelectasia. Então, a atelectasia é resultante, por exemplo, de uma alteração da caixa torácica pela obesidade e pela escoliose. E a gente tem também alterações do parênquima pulmonar, que afeta diretamente a complacência. Então, o parênquima, né, a estrutura do pulmão, ela está delimitada e aí está com a complacência reduzida. Exemplos dessas doenças são a fibrose pulmonar e o enfisema pulmonar, que veremos também logo a seguir numa próxima oportunidade. Então, qual é o problema de não ter uma boa expansibilidade? A gente tem queda da oxigenação arterial, então a pressão arterial de oxigênio e a saturação arterial de oxigênio caem, porque a gente não tem uma boa ventilação, então não uma boa troca gasosa. O aumento, né, o acúmulo de gás carbônico arterial, então a PaCO2, que a gente fala, pressão arterial de dióxido de carbono. Então, isso faz com que o sangue fique mais ácido. Também tem a necessidade de aumento do trabalho muscular respiratório devido a esse desnível, né, de condições respiratórias. Então, a pessoa tem que respirar mais para dar conta de ventilar mais, né, de mandar mais ar e tirar mais ar de dentro do pulmão. A gente tem as regiões de hiperinsuflação compensatória. Por exemplo, eu tenho uma área que é muito fechada, então que está com problema de expansibilidade, consequentemente a outra área, né, vamos supor, o pulmão direito está fechado, contralateral a ele, então o pulmão esquerdo, fica hiperinsuflado. Isso também faz com que a gente tenha uma alteração na mecânica. E a gente tem, com isso tudo, né, uma repercussão sistêmica, que a gente pode ter alterações da pressão arterial de sangue, a gente pode ter alterações por exemplo, lesão de pele. Se eu não tenho uma boa oxigenação, se eu não tenho uma boa circulação, eu posso piorar ainda mais uma lesão de pele ou não fazer com que algo cicatrize adequadamente, né, dentre outras. Então, qual é o problema de áreas não ventiladas? Se a gente não tem ventilação, a gente não tem troca de oxigênio adequada. Então, resumindo, eu tenho um pulmão que trabalha, que se expande normalmente, porém, por alguma razão, por uma doença restritiva, por exemplo, que vai restringir essa caixa torácica, a gente não consegue abrir adequadamente o nosso pulmão. Pode ser uma questão de mecânica, né, ventilatória, então, caixa torácica, né, condições ali tóraco-abdominais, e pode ser também por uma questão parenquimatosa, lá dos alvéolos, lá dentro do parênquima, né, que faz com que o alvéolo não consiga se distender, não consiga se expandir adequadamente. Isso é algo muito sério, muito grave, e nós iremos estudar isso a partir de agora.
Então, a gente tem alterações, forças que impõem sobre o tórax, que afeta principalmente a complacência. Até a próxima, pessoal!